Fechou ali, né? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos o palco existencial dentro da intrafisicologia, que é um ambiente intrafísico do qual a Consim desenvolve a vida humana ou a ProEx pessoal, quer dizer, a programação de vida, programação existencial. O palco da vida, o palco evolutivo, o espaço vital da vida humana, a esfera social da pessoa, o palco de emoções, a base intrafísica de auto-proex, a energosfera intrafísica, o palco de realizações proexológicas, o teatro escola da Terra, o teatro hospital da Terra, o palco da mega escola terrestre, a territorialidade experimental, o panóptico da vida pessoal. Panóptico, vocês sabem que é uma expressão com o processo todo Jeremy, lá o grande filósofo da Inglaterra. Agora, o ato triunfal da chegada do recém-nascido, a mãe na condição de diretora de cena, o ringue da autoconscienciometrologia, e por aí vai. No fim, nós falamos, nenhuma consciência lúcida escapa do imperativo de pesquisar detidamente o próprio palco existencial e os autodesempenhos na ribalta da vida, em função da ficha evolutiva pessoal. Qual o palco existencial no qual você executa atualmente as manifestações pensênicas? O infantil, o adolescente ou o adulto? Agora, ó, esse verbete é o 1184, 3 páginas, 42 logias e 10 máximos, tá certo? Quer dizer que hoje nós estamos de acordo, no domingo, é isso? Agora aqui pergunta, o senhor poderia explicar melhor como elaborar essa escala de prioridades pessoais alinhada à ProEx? Nessa escala é possível definir prioridades a curto, médio e longo prazo para otimizar minha ProEx? Sim. Isso aí nós já falamos, tem o manual da ProEx, está falando nisso. E eu recomendaria você ver com mais calma o manual da ProEx e também entrar em contato com a turma da Apex. A Apex hoje já tem muitos cursos e eles têm uma porção de macetes, objetivos práticos para ajudar a pessoa a contornar os obstáculos na execução da programação existencial. Outro aqui, quando a gente suga uma energia com a intenção de assistência, ou no caso de exteriorização, que deve ser feito posteriormente, tem apenas jogado energia naquilo, isso é suficiente? Poderia falar sobre a ideia de encaminhar para a luz, por exemplo, como em Trabalhos Espírita, algum livro que fale bastante sobre o assunto? Olha aqui, quando você faz qualquer processo com energia, você tem que ter um objetivo. Se não tem, tem alguma coisa errada. Você é assediador, o que há? Você tem que saber o que você vai fazer com isso. Energia é uma coisa que a gente ajuda, porque a base da vida é energética. Essa vida nossa é energética. De modo que é bom você estudar o que você quer com a energia. Não precisa de vampirizar ninguém. O processo é saber usar a energia em favor da assistência. Uma coisa boa seria você ver o manual da TENEPS, que nós já publicamos alguma coisa a respeito. Na sinonimologia do palco existencial, primeira página, item 10, o holopensene pessoal não é menor, mais restrito do que o palco existencial? Sim. Por que eles são sinônimos? Sim, uma é pequena, outra é grande, qual o problema? Se o palco existencial inclui ou contém o holopensene pessoal, e daí? Está tudo certo. Escuta, você também não leu a antonimologia. Lá tem mais coisa, está lá, holopensene grupal, sociex. Do jeito que esse aí nós estamos falando, holopensene pessoal. Isso é o espaço existencial da pessoa. Outra coisa, na definologia nós estamos falando claramente a ambiente intrafísico no qual a Consim desenvolve a vida humana. Na frase enfática que eu acabei de ler, está falando, nenhuma Consim lúcida. Agora, ó, eu quero dizer para vocês que no dia 16 de maio, às 19 horas, no discernimento, vai ter a assinatura do decreto
para fazer o bairro da Cognópolis e a assinatura também do lançamento da Vila Consciência. Vai ter a prefeitura toda com autoridades lá na hora. Eu quero dizer para vocês que eu vou lá também para participar disso e desejaria que aqueles que pudessem, seria bom aparecer. Que isso vai ser um marco histórico para nós. O que é? É dia 16 de maio, 19 horas, no Discernimento. 16 do próximo mês, às 19 horas, tá certo? Outra coisa que eu já falei do próximo mês, eu estou sabendo de tudo, que eu marquei isso aí. Dia 3 de maio eu estarei na Feira do Livro, que é um negócio sério, que hoje até saiu no jornal lá. Valdo Vieira lançará a obra no Salão Internacional do Livro. Publicação foi realizada a 7 chaves por décadas e mostra a importância da organização técnica das ideias, da escrita e do aperfeiçoamento. Está aqui, ó, na Gazeta do Iguaçu, que saiu ontem, que serve para ontem e hoje. Agora, eu estarei lá no dia 3, que é o que eles marcaram para mim. Agora, outra coisa também que eu quero falar aqui de Foz do Iguaçu, isso aqui é a nossa maravilhosa, essa maravilha é nossa, Vote em Cataratas do Iguaçu. Agora, o que se passa? Isso aqui é um mapa aqui da cidade, aonde tem o CAEC, tudo bonitinho. É o número, no caso aqui, 22, CAEC. Está falando aqui, que é pequenininho, Center of Conscientious Advanced Studies. Eles já falaram que é por causa do processo do turismo, está entendendo? E está marcado aqui, ó, o 22. Está lá, Rua da Cosmoética, a entrada com a história toda aqui. De modo que está no mapa que mostra tudo sobre Foz. Ó, se alguém quiser ver também, tem tudo aqui. Principais pontos turísticos, etc. Tal. É interessante isso aqui. Agora, alguém aí está com o microfone? Pode falar. Professor, quando uma consciência ressoma com um problema genético, uma síndrome de Down, por exemplo, como que a gente pode avaliar o quanto aquilo é compulsório do processo parafisiológico dela e o quanto ela tinha lucidez para programar aquilo dentro do contexto? Isso aí é só ver com o tempo como é que desenvolve essas condições, isso aí é difícil. Outra coisa, alguns casos desses são incidentais, ou seja, de acidente. Aquilo não estava marcado, mas é que a genética ali estava predisposta. Então o negócio é sério. Você passa lá para o Marcos, lá para mim, lá em cima. É o 22, é o que eu falei. Por quê? Na listagem ali é 22, eu falei. Eu vi até com a lupa. Você quer uma lupa para vocês lerem aí? Porque está pequenininho. O negócio é fazer um negócio maior, né? Agora, o mapa é bom. O mapinha aí está bem bolado, está inteiro. É interessante. Agora, o que mais que tem nessa história? Ficou mais ou menos ali. Terceira linha, Sim. parafatologia. O buraco do ponto do amparador extrafísico de função. Sim. O que é buraco do ponto? Buraco do ponto. Você sabe o que é ponto no teatro? Sim. Ele geralmente fica baixo junto da orquestra e fica o buraco onde o cara fala. A pessoa esqueceu, então ela fala o que é. O amparador, ele fica no buraco. Eu sou um cara que tenho o ponto por todo lado que eu vou. E não é aquele ponto do Jô Soares, nada disso, não, aquele ponto que tem aqui, não. O negócio é de fora, é mais sério, maior. A paratecnologia é superior à tecnologia. Tá certo? É bom que a turma lá dentro não vai escutar isso, né? Eles vão ficar bem chateados. Mas I'm sorry. Pode falar. Na fatuística, a última linha, o caquear psíquico da consciência lúcida. Logo no início.
Você está falando na fatuística. fatuística. 53, última linha, o caquear. Fatuística é uma divisão. Você está falando da fatologia, a última linha da página 53. Isso mesmo. Ela está tão afobada para falar que não viu nada, vai direto aos finalmente. O caquear táquico da consciência lúcida. Você sabe o que é caquear? Não, Então está danado. Eu vou explicar. Mas você sabe o que é caquear? Quem é que sabe aqui o que é caquear? Gente, vocês nunca tiveram num palco? Vocês não lembram da minha amiga, Dercy Gonçalves, que era a maior caqueadora que havia? É aquela que introduz caco naquilo que ela fala. Ela, além das deixas e do que ela tem que falar, ela cria na hora. Entende? É o caquear. Agora, o caquear táquico da consciência lúcida. Você está entendendo? O que é que entra nisso? Agora, você pode estudar mais, é bom ver no dicionário o que fala nisso. O que é que seu dicionário fala aí? Hein? No contexto? No texto, pois é aquilo que introduz. Mas agora a coisa melhor que tem é colocar no palco, na hora que você vai falar. Por exemplo, muita gente faz caco porque não tem boa memória. Então ele segue pelo conteúdo, você está entendendo? Da trama, do script, do enredo. O que é que tem? Agora, eu estou vendo que aqui tem poucos atores e atrizes dessa vida, só tem de outras, né? Está cheio de artistas, mas tudo antigo. Estão todos fora da época. Está danado, não sabia o que é caquear? Estou decepcionado hoje. Impressionante. Professor, aqui, boa tarde. Seria improvisação? Hein? Improvisação? É improvisação, o caquear. É o caco. Todo ator veterano sabe colocar os cacos, mas eles evitam para honrar a pessoa que fez o script. Quer dizer, aquele da trama, entende? Quem fez? Ele quer seguir aquilo que está lá no copy desk dele, aquilo que deram para ele. Agora, caquear é um jeito de você tirar o corpo fora por causa da hipomnésia. A pessoa não tem boa memória. Então vai caquear. Tá certo? Hoje, pelo menos, eu já tirei uns cacos em vocês, tá certo? Vocês não vão esquecer isso mais. Já valeu. Agora aqui. No caso de uma pessoa solitária, numa ilha, numa cela, num calabouço, senzala, peça de monólogo, como é a plateia extrafísica dela? Olha, se está na solitária, precisa saber, ela foi por culpa ou sem culpa? Se ela tem culpa, ela tem uma multidão com ela lá dentro. Se não tem culpa, pode ser que tenha um ou outro amparador. A plateia, então, varia de pessoa para pessoa. Agora, sempre tem. Como diz o cara lá do seriado Lei e Ordem, a dona que chegou, a cada 2 metros de você tem uma aranha, seja onde for que você esteja. Então, veja, pelo menos, junto das aranhas, deve ter consciência. Poderia comentar na segunda página do verbete para a fatologia, o buraco do ponto do amparador, essa nós já respondemos. Está vendo? Ó? Existem anarfas que são gêmeos, está certo? Quando no intrafísico começamos a perder a identificação com o personagem e nos ver de fora, isso é um desprendimento saudável, expansão consciencial ou uma patologia da mente? Quando é um caso ou outro? Depende do contexto. O contexto é mafioso ou o contexto é cosmoético? Não é? Se diver esse contexto. Se for processo do Arlindo, olha lá. Não é isso? Agora, se for, vamos arranjar aí uma outra pessoa, quem é que nós vamos colocar? Se for da AMI, por exemplo, é um processo cosmoético, tá certo? AMI. AMI e Arlindo, o negócio é esse. Não, eu falei AMI porque só pelo nome, amiga, né? Então a gente está falando. Ela parece ser amistosa, não é isso?
Até que enfim. Aqui vem. Até que enfim. Caso sério, né? Mas veja. Hoje em dia a gente ri do passado, não é isso? Estamos rindo do passado. Agora, Dom Max, o senhor leu aí o caso do Adriano aí? Vamos ver se ele mandar um negócio com ele. Agora, seria bom você entrar em contato com ele. Seria bom dar um telefonema, alguma coisa nesse sentido, não é verdade? Para a gente ver o que dá com o livro. Pode falar. Valdo, você falou aí do improviso, né? Esse caquear, né? Caqueamento, sei lá. E eu ia perguntar, mas o improviso, às vezes, né? Não em todos os casos, né? Por causa da interatividade cosmodinâmica, né? Da sincronicidade, ele pode ser bom, né? De bom... É lógico. Né? Ninguém está falando que é negativo, assim, só negativo. Não, Ele é negativo na hora que a pessoa começa a introduzir, enxertar condições que não combinam com aquilo. Por exemplo, a Dercy Gonçalves caqueava em tudo que ela fazia. É o erro fazia. de improviso, é porque a pessoa não está sabendo. Isso foi uma das coisas que eu discuti com ela, quando ela tinha 60 anos. Mas esse caso é um improviso ruim, ou mal colocado, né? Não é o que está dentro da... Aí está mal colocado pelo seguinte, é um expediente que a pessoa arranjou para não fazer uma má cena, criar um problema em cena, no palco, né? Porque isso aí é uma coisa séria. Agora, gente, vocês lembram que eu falei tanto aqui do nosso amigo italiano, da Bárbara Eleodora, lembra de teatro, uma temporada? Essa turma não estava aqui, né? Esse povo é novo, é o Fo, o Dario Fo, lembra? Falando do Dario Fo, é o processo da Bárbara Eleodora. Trouxe até o livro dela para mostrar para vocês, que eram as crônicas dela e tal. Não, eu também já falei de Caco. Você tem que falar, né? Uma das coisas que tem mais na vida é caco. É o segmento, é o fragmento, é o pedaço, é a partícula. A vida é construída de cacos. O processo é você levantar os seus cacos e colar seus cacos com super bonder. Esse aqui é o caminho. A vida, o soerguimento é a colação ou a colagem dos cacos. Isso aqui é o soerguimento. A fênix é uma colagem de cactos, tá certo? Agora, tem gente que gosta de mexer com os cactos, já é outra coisa. Aí já entra a nossa amiga, Dona Marlene, tá certo? Pode falar, Érica, por favor. Por favor, professor. O senhor podia aprofundar na fatuística? 7ª linha, as fixações psicofísicas. Na fatologia, não é isso? As fixações psicofísicas. As fixações psicofísicas. É a hora que a pessoa ela fica temosa, intestada com os problemas da vida humana. Então, uma pessoa temosa, por exemplo, é o stubborn, aquela pessoa que não sai do lugar. Então, ela geralmente ela é a priorota e ela tem uma tendência de ser também interiorota, depende do que é. Agora, o problema todo é o conservantismo ou conservadorismo. Então, por exemplo, a nossa turma da Europa está cheio disso, não é isso? Ele não é tão assim não, sabe por quê? Ele já estuda muito computação. Então, não pode ser. Computação é uma coisa avançada. A gente estava falando justamente desse negócio que tem velocidade máxima e mínima, né? Tem. Na estrada, que velocidade mínima conforme a pista, se é de alta velocidade, se é autopista, pode causar acidentes também. Na velocidade mínima é aquela pessoa que ainda está dirigindo com medo. Ela então está na pista dos covardes. A pista dos covardes é a chamada da direita. Essa é a pista dos covardes. Então todo mundo ultrapassa aquela pessoa, todo mundo, aquele carro, seja lá o que for. Pode ser até a pior coisa que tem é quando o cara tem uma carreta e ele está na pista dos covardes, porque ele ainda não conhece bem a rodovia, então ele vai devagar com aquilo. Então ele para, às vezes, 20 veículos atrás. Isso aqui é a pista dos covardes. Fixação. A fixação é a pessoa que lançou a âncora e que não puxa. Entende?
É. Vocês dois aí vão longe, eu já vi. Tem Aqui, chance, é. tem chance. É. Até que enfim se encontrarem. Implicando. Até que enfim se encontrarem. Dois bicudos não se beijam. Não. Está entendendo? Tem dois bicudos aí, o negócio é sério. Outra coisa, hoje ela está com a bandeira hasteada, você já viu, né? Olha a roupa. Totalmente da esquerda. Cuidado com ela. Cuidado com isso, hein? Cuidado, hein? A vida é dura, hein? Mas fala. Já teve época que eu ficava assim, mas passou. Olha só, tem outra questão. A antecena do momento evolutivo. Sim. A antecena do momento evolutivo. Você sabe o que é antecena? Chefe, olha aí o que é antecena que fala aí. Você que é o homem da lexicologia aqui, representante direto do holociclo. Antecena. Só para a gente falar oficialmente, para não ser eu que estou falando, que é melhor o lexicógrafo. Olha lá, parte anterior do palco. Parte anterior dos palcos dos teatros, junto à ribalta. Né? Junto à ribalta. Agora, pode ser também teatro, a cena, o palco. É a hora que vai entrando na cena, é a hora que vai entrando no palco, não é isso? É o pós-bastidor, ou entre o bastidor e o palco propriamente dito. Agora, o lugar onde acontecem os fatos à vista de todos, a arena, cenário. É o que acontece aqui. O palco aqui, ele não tem muita, nem ponto, nem orquestra, nada. O processo. E os bastidores também não tem muito não, porque está tudo aberto lá, a gente fala. O bastidor técnico. Agora a ribalta tem a ver com... A ribalta que está na frente de tudo. Frente do palco. Quando a gente pensar em sinalética como uma parte de antecena do momento evolutivo, a gente pode começar a ter aqueles sinais, né, e ter as marcações de ocorrências, né, ou de situações que virão. Pode. Né? A gente está bem no acoplamentário, acho que é um tema sinalético, ele é bem importante. Nesse aspecto, eu gostaria que, se você pudesse, aprofundasse. Mas você quer que aprofunde o quê? Você está sabendo mais do que eu, isso aí você falou direitinho. É por aí. O que você pensa a respeito disso mais? De como ter alguma marcação, sabe? De como ter essas referências. Porque você disse que registrar é a coisa mais importante. Agora o que falta nas pessoas, inclusive nos atores, é a memória. Tem gente do cinema mudo que não falava nada, que depois passou para o cinema falado, eles tiveram que descartar o ator e a atriz. Por quê? Eles não tinham memória para guardar as deixas. A hora que dava deixa para o cara, ele não sabia falar nada, ele não tinha memória para guardar aquilo. O ator que não tem memória, ele não aguenta a carreira, ele tem que cair fora. Agora, no cinema mudo era muito bom, porque a pessoa só estava lá, não tinha que falar nada. Desse jeito, né? Então, até os cavalos, gato, cachorro, tudo poderia participar sem nada, não precisa de falar nada. O cavalo não precisava nem de relinchar, o cachorro não precisava de latir. Posso perguntar mais um? Sim. O pano de boca doméstico. O pano de boca doméstico, como é que é? Por exemplo, você vai visitar uma casa que você nunca foi. A família lá tem 7 elementos. A hora que você entra, você vai ver o regime doméstico da casa. De cara, você vai ver o pano de boca. Como é que é? Então, eles convidaram, não, vamos, entra, por favor. Não é? Come in. Né? Come in. Então, você entra. Na hora que você entra, você vai ver, então, a sala de visita. Esse já é o pano de boca da situação. Aí você está lá sentado, quando vê um cachorro e pula no seu colo. Aquilo faz parte do regime da casa. E por aí vai. Agora, às vezes, você chegou igual um bom cavalo marchador, na hora de tomar o chá das 5. Se a família é tipo inglês. Então, na mesma hora, eles vão oferecer para você. Olha aqui, nós vamos tomar agora um chazinho, você quer? Que chá que você gosta? O nosso aqui é inglês, por causa do horário e tal, mas tem também chinês e tal. Isso tudo é o pano de boca da história. Agora, o verdadeiro pano de boca da vida doméstica começa pela entrada da casa, o jardim, a varanda ou o alpendre. Está entendendo? Quase sempre é assim. Agora, o jardim da frente é importante.
Por exemplo, o pano de boca da minha casa aqui, vocês já viram como é que é, né? Ele é de sombra e verde. Tem bicho, tudo quanto é jeito, borboleta que passa assim. Agora, vocês sabem, e câmera por todo lado. E está lá escrito, sorria, você está sendo filmado. Isso é a minha apresentação do processo da casa. De um lado tem maracujá, do outro lado tem graviola, ou aquelas, não é bem graviola, mas a amora, mas tem outra coisa. Daquele lado de cá, tem aquela... Tem uma porção de um lado e do outro. Então a pessoa vai passar uma leia de pomar. Tá certo? A situação esse é o verdadeiro pano de boca da casa em si. Agora, a hora que ela chega, tem só a varanda, cheia de coisas, quase sempre ali dentro. Aí precisa ver para que lado que ela vai. Para a esquerda ou para a direita? A esquerda é um processo mais doméstico, a direita é o problema de escritório. Agora, tem marca de tudo sobre gatos, que lá é uma base cat. Então todo mundo que entra, fecha a porta, por favor, tal. É tudo assim. Toda a porta lá abre e fecha. Por causa das gatinhas. Na página 54, continuando em fatologia. O que é? As marcas intrafísicas da Aonde trajetória. Está isso? As marcas intrafísicas da trajetória proexológica. Quais são as marcas da trajetória? Por exemplo, as marcas intrafísicas da trajetória comigo. Como é que é? Tudo é um processo da proex. Minhas marcas, por exemplo, que eu tenho, ó, todo lado, as escoriações de acidente e tal. O coração, por exemplo, com problema disso e daquilo. Assim é todo mundo. Tá certo? Outra coisa, aqui ó, a marca da proexologia aqui. O cabelo que azulou. Tudo é marca. O processo todo é esse. Tudo é marca da proex. Agora, uma coisa boa, que é uma marca aí que vocês não podem reclamar, porque essa aí é a favor de vocês, a meu respeito, mas a favor de vocês, foi a doação da minha biblioteca para todo mundo. Isso também é marca. Então, agora, na página 53, a terceira linha, quarta linha de baixo para cima. Aí a consigna, a condição de atriz evolutiva. Sim. O que você quer? Quer dizer, a consigna, ela representa na condição evolutiva. Ela tem que fazer uma representação aqui positiva, é isso? Mas a vida é uma representação. Como diria na época daqueles filmes que nós tínhamos aí no Brasil, só de coisa, essa vida é um pandeiro. Isso é um dos títulos de filme. Mas aqui, como está evolutiva, eu não sei um exemplo, como que a consigna pode representar alguma coisa evolutivamente. Ela sempre representa. A força presencial da pessoa já mostra a representação dela. É o ator, ou a atriz. A força presencial. Por isso que é que eu falo tanto em força presencial. Chega uma pessoa pelo jeitão dela, se você tem um pouco de experiência da vida, você já pode delinear bem aproximadamente, bem perto do real, a realidade dela. Só de olhar para a pessoa. Mas quer dizer que cada pessoa é um livro aberto. Depende de ter leitor que conheça a linguagem. A consigna está representando sempre, aí na questão positiva, né? Isso é evolutivo. Sempre acontece isso. É para todo mundo, não é isso? Agora, depois, antes aqui, na linha de cima, aí está na quarta, na quinta, de baixo para cima, a sequência das cenas existenciais. Agora a sequência das cenas existenciais. Lógico, isso aí é uma infinidade de coisas, mas aqui está realçando o quê? Está realçando como é que você sai. Você tem que ser a mesma pessoa em todo tipo de cena. O ator é o mesmo. Então, perante a sociedade, ser de um jeito, em casa, ser do outro, mas veja, intrinsecamente é o mesmo. Extrinsecamente, você muda de roupa. A sua aparência é outra. O homem quase sempre faz a barba, a mulher se produz, vai ao beauty parlor, ao salão de beleza. Mas aqui, essa sequência de cenas, eu tenho a impressão que a sequência de cenas, por aí se dá para deduzir um monte de coisa. Não, aonde você aparece, né?
As cenas, por exemplo. As minhas cenas aqui são mais ou menos iguais, porque eu tenho uma vida hoje muito ordenada, né? Eu não tenho muito. Agora a sua deve ser mais do que a minha. Ordenar. A minha vida é mais ordenada. Os verbetes, eu sou refém da enciclopédia. Mas os verbetes mandam em mim. Você tem sequências diferentes, depende do contexto. Por exemplo, todo dia eu venho aqui, nessa construção, 2 vezes. No mínimo. Como eu estava falando para o Pedro, a minha memória está muito boa, com remédio e tudo. Nesses meses todos que eu estou vindo aqui, eu nunca precisei de vir aqui uma 3ª vez, porque eu esqueci alguma coisa. Tudo meio arrumado. Esse monte aqui, ó, é diferente desse. E esse aqui é diferente desse. Mas no teu caso, tudo é papel. Durante o dia, todo dia, mais ou menos, é um repeteco da mesma sequência de cena? É mais ou menos. Mais ou menos. Né? Essa noite, mas varia são os horários. Essa noite eu fui dormir, era 8h15. Eu acordei à 1h. Trabalhei até mais ou menos 5 horas. Depois fui dormir mais um pedaço e levantei. Chegou a certa hora, eu fui desligar até o alarme, para ver o que tinha fora, etc. Está entendendo? Isso é assim. Agora, depois, eu desci, vim aqui, trouxe o material, daqui eu desci. Teve outro cenário, que eu estive no Locico. Conversei com várias pessoas, subi, peguei o computador. Depois, saí e fui lá para o clube, que tem um clube do almoço, que a turma encontra lá mais ou menos 5, 10 minutos para 11. Então, a gente encontra. Hoje eu encontrei, a turma estava lá. Agora, almocei. Fui em casa, arrumei as coisas, peguei o material, o resto, que é aquela minha pasta, aquela pasta de plástico, e vim para cá. Agora, veja, esses são cenários meus. Quer dizer, eu tenho 3, 4 cenários, praticamente, que eu repito todo dia. Repete sempre. Às vezes eu vou também na mega história, é o 5º cenário aqui da história. E muita coisa até no mesmo horário, né? Não, sempre parte. Aquilo um ritual, vamos dizer, rigoroso. Quase sempre é mais ou menos igual. Agora, por exemplo, se acontece alguma coisa, do jeito que entraram as pessoas aqui, os guardas foram em frente, aí pode mudar alguma coisa no processo de segurança e tal. Agora, as câmeras estão tudo funcionando. A gente vê tudo. Então, por exemplo, eu encontro com as borboletas, com as aranhas, meus encontros diários. Isso faz parte do serviço. Esse repeteco de cenas do bom sentido, para todo mundo, seria bom, né? Eu acho o seguinte, quanto mais você normalizar ou fixar a sua vida humana, maiores podem ser os resultados dos seus esforços. Uma pessoa indisciplinada ou anômica, desorganizada, ela vai dispersar muita energia, muita coisa. Eu procuro fazer concentração de tudo para funcionar mais. Agora, por exemplo, aqui ninguém precisa ter essa vida que eu tenho. Agora, eu tenho uma vantagem muito grande hoje. É o processo da aposentadoria, trabalhar no mesmo lugar que eu moro, isso não é para todo mundo. Está certo? Isso é o máximo. Esse condomínio aqui, ó, é o que eu pedi, sabe, para as grandes potestades. Professor? Sim. Aqui. Na página 53, na 3ª linha de baixo para cima, queria que o senhor explicasse mais, que eu não entendi. Os precursores mentais somáticos da personalidade humana. Os precursores mentais somáticos da personalidade humana. O problema todo é o seguinte: precursores são aqueles que entraram antes da gente na vida humana. Então, nessa questão do palco, você tem que olhar todos os grandes atores da história humana que nos precederam. Eles deixaram a sabedoria deles que nós procuramos abeberar, aurir, obter. Então, esses são os gênios da humanidade. Por isso que é que eu sou grato a esse povo. A gente tem uma série, tem uns 30 lá embaixo, aí o busto deles. Agora, precisa de colocar mais. O nosso cálculo era fazer 200. Bacana. Se alguém aí aparecer mais gente que seja escultor ou escultora,
Lembre-se, nós temos um monte de gente para esculpir e colocar aí. Certo. Colocar o busto. Isso aí é importante. E mais uma, o caquear taquipsíquico da consciência lúcida. Você chegou agora? Você é retardatária. É isso hoje? Os retardatários. Quem é que vai explicar para ela? É você? Vamos ver. Explica lá. Que nós já discutimos aqui, desculpa. Ninguém está sabendo nada. Não tem novidade nenhuma, porque ninguém soube responder. Ah, tá. Fala para ela lá. Obrigada. Microfone. É o ator no palco que ele apresenta cacos. Esses cacos são quando ele esquece alguma coisa do texto, ele improvisa. Muito bem, ele deu aí toda a síntese. Agora aqui, assisti no cinema um filme chamado Presságio, Knowing, do diretor Alex Proyas, com o Nicolas Cage, que trata da transmigração interplanetária patrocinada por alienígenas devido a cataclismo astronômico envolvendo a Terra e o Sol e prevista por criança sensitiva. Longe da questão catastrofista e sentimental, o interessante é que o diretor utilizou justamente como fundo musical, no início e no final do referido filme, a Sinfonia número 7 do Beethoven. Veja, eu não sabia dessa. É o segundo movimento, que é a música relacionada à transmigração. Como explicar isso? O cara entrou, artista entra em tudo, eles acabam captando. Deve ser gente que teve no processo da transmigração, está na cara. Olha, esse filme então marca para a gente ver isso aí. É Knowing, o nome em português é Presságio, é o Nicolas Cage, tá certo? Outra questão é que esse filme é exceção em Hollywood, pois não trata os aliens como seres mal intencionados, mas que ajudar na referida pré-cognição. Alguém já viu esse filme? Já? Nossa, olha lá. Tá, os cinéfilos estão todos desse lado. Um monte. Agora, veja, é realmente a sétima sinfonia. Vocês viram? Vocês sabem que eu já falei sobre a sétima aqui, o processo do Beethoven. Para mim, a maior música dele é a sétima, não é a nona, não. É a sétima. Pode aprofundar na quarta linha da parafatologia as plateias extrafísicas mutáveis. Como se define na TENEP os grupos extrafísicos do nosso passado para assistência? O caso é o seguinte, as plateias extrafísicas são mutáveis porque depende do que você está fazendo, que vai, vamos dizer, chamar a atenção de consciência. Elas aparecem de acordo com o interesse delas. Então, é você que chama a atenção ou que predispõe os testemunhas extrafísicas. Agora, na questão da TENEPS, os grupos extrafísicos depende do que é que você tem afinidade, que o seu amparador vai levar as consciências para serem assistidas. Às vezes são consciências que têm relação direta com pessoas com quem você vive ou com a sua própria pessoa. Isso aí varia demais. Tudo depende da pessoa ver. Agora, de modo geral, todo mundo tem plateia extrafísica o tempo todo. Nós temos testemunha observando tudo que a gente faz. De forma resumida, qual seria o passo a passo para uma consciência libertar da timidez e inibição, processo em que estão envolvidos a covardia e o orgulho? Primeira coisa é a pessoa estudar o que é o laringo chakra. Isso é uma coisa séria, porque se ela começar a estudar a energia do laringo chakra, ela vai entender mais a perturbação pela qual ela está passando, ela está vivenciando. Agora, em segundo lugar, é ela procurar algum trabalho que ela tem que passar pelo ridículo, que ela entrar pelo aquilo que o povo chama de porco, ela ficar com cor amarela, azul, roxa, branca, quer dizer, ela ficar desvitalizada e as pernas tremer. Então ela pode tremer, ela pode cair uma, duas vezes, daí a pouco ela consegue ficar em pé. Então veja, o processo é enfrentar a ridicularia, a pessoa ser ridícula. Erre para você acertar. Seja ridícula para você manter você mesmo, que você não está conseguindo manter você. Então, desse modo, você está querendo o passo a passo resumido,
Eu acho que esse é um bom resumo para a gente falar o que é. Primeira coisa é examinar a energia para você falar. Que a pessoa tímida, geralmente, o povo pensa que é só processo de ação, não é. O problema maior é de comunicação, é de fala, é de intercâmbio, principalmente verbal. E nesse caso, então, é sério. Outra coisa, se você não tem um telefone, arranje um celular para você começar a falar com os outros. O celular também desinibe a pessoa. Às vezes ajuda. Agora, cuidado com o celular que dá câncer. Eu estou só lembrando, quando eu estou receitando, isso aí eu tenho que falar que dá câncer. É igualzinho, a gente vai receitar para o cara colocar lâmpada em casa, assim, cuidado que tem lâmpada que dá câncer. Hoje em dia tudo é assim, cuidado, você está falando uma comida, cuidado, tem comida que dá câncer. Vai dar um remédio, cuidado que o remédio dá câncer. Entende? E por aí vai. O que é que não dá câncer hoje? Praticamente quase tudo. Como diz o cara para mim, Valdo, aquela senhora eu não posso ir lá. Eu falei assim, por quê? Ela dá câncer. Mas por quê? Só de olhar para ela já começa a aparecer tumor na minha cabeça. Eu falei assim, mas o que é isso? Isso é que é uma condição terrível, né? Eu falei assim, você tem que dar um jeito, essa nós temos que insistir. Eu vou lá com você, vamos lá. Agora, a mulher era lá de Ipanema, e eu fui lá com ele para ver o que é que dava. A gente conversar com a pessoa. Professor? Sim, só mais um minutinho. Okay. Para o senhor, qual a tarefa prioritária para a otimização do nosso palco existencial, sobretudo dentro de nossa própria base física e nosso escritório? Primeira coisa, você dominar a energia, fazer uma base física que seja livre de assédio. Tirar o coelho que entrou no jardim, deixar sem nada, porque senão ele come tudo que você plantou. De modo que o problema é afastar um jeito a sua base física e arranjar aquilo que o povo chama de corpo fechado para você. Isso seria o ideal num palco. Já pensou? A pessoa que entra no palco da vida de corpo fechado. Então ela já faz o encapsulamento, ela domina a energia, ela faz assistência, ela tem autoconsciência do parapsiquismo. Isso é o ideal. O senhor conheceu Laurence Olivier? Teria algo a dizer sobre ele? Olha, eu não conheci o cara. Se você, eu não sei quem é esse cara. Poderia ser um ator de cinema, seria? Não tinha um? É esse? Esse eu não conheci pessoalmente, não. Agora, se foi esse o Olivier, ele foi um dos maiores atores de todos os tempos. Esse cara realmente é de tirar o chapéu. Como o meu chapéu já está fora, a minha homenagem fica aqui. Tá certo? Esse era fora de série. Mas agora, eu não conheci pessoalmente, não. Esse aí eu não sei nada, não. Agora, dizer, é um dos maiores atores de todos os tempos. Um outro que o povo não sabe muito, mas que foi um dos maiores atores, mas ele não teve muita facilidade em matéria de, vamos dizer, papéis. E eu vou falar para você também que eu considerava esse cara fora de série. Gregory Peck. Esse era um grande cara, fora de série. Qualquer coisa, veja as vidas desse ator, geralmente tem muita biografia. Veja a vida do Gregory Peck, vale a pena ver. Outra coisa, se nos convencemos de que 1000 olhos nos espiam e avaliam o tempo todo, perdemos a naturalidade para tudo também. Pecadilhos, higiene pessoal, transar, etc. Não podemos ser nobres o tempo todo. Como nos blindar e obter privacidade consciencial? A primeira coisa é o seguinte: quem te vê transar ou te vê peladão lá, quando você está tomando banho, já passou por isso e vai passar por isso quando aparecer por aqui. De modo que está tudo em casa. O problema todo é o seguinte: quem tem inibição a respeito da vida humana é um sub-humano. Ele ainda não cresceu. Como essa semana mesmo eu falei aqui, como é que é aquela princípio? Eu não tenho nada que seja humano me envergonha. É mais ou menos isso? Isso é da antiguidade. Já atribuíram um monte de personalidade que andaram falando isso. Mas o negócio é da antiguidade, é coisa de mais de 2 milênios. De modo que nada que é humano me faz vergonha, me coloca ruborizado. Faz parte da situação. Agora, uma coisa muito séria: que você fique pelado, que você faça o que você bem entender. Agora, põe a cosmoética antes.
Isso aí também eu tenho que falar, senão dá câncer. Não, é o tal de senão vai dar câncer. Você já viu? Olha aqui, transar também dá câncer, tá? Pode falar. Valdo, aqui na página 54, no item, na seção detalhismo, item paradoxologia. Paradoxologia. Paradoxologia, o paradoxo do palco existencial excelente da Concinha Atriz Canastrona. Você pode aprofundar isso aí? Sim, é muito fácil. Aquela dona que é, por exemplo, como é que chama? Aquele filme que apareceu agora recentemente com aquela atriz fora de série, que ela é uma cérbera lá dentro. É o Diabo Veste Prata. Mary Streep. Aquele filme te dá claramente isso aí, tá certo? Outra coisa, os filmes épicos históricos que mostram a monarquia. Por exemplo, Marie Antoinette é outra, que também era assim. O palco, o máximo, mas as intenções, as coisas que fazia, tudo péssimo. Outro, Napoleão, na hora que ele se fez imperador. Esse aí é o pior deles. Se você quiser, é só pegar aqui o nosso amigo Claude, que o negócio é sério. Valdo, só Canastrão aqui está como mau ator no dicionário. E o que tem? Mau ator. Todos esses são maus atores. Marie Antoinette. No dicionário. Veja, o Hitler, dentro daquele processo majestoso e cinemascópico, feito pelo Goebbels, com milhões fazendo aplausos para ele. Heil Hitler! É isso. O espetáculo era espetacular, realmente. Espetáculo espetacular. Agora, Valdo. Agora, os atores terríveis, canastríssimos. Até certo ponto também, essa condição que a gente tem hoje de ter o aspecto da fartura, né? Tem uma condição bastante favorável. E se tiver um desempenho pífio na execução da ProEx, é um pouco isso também, né? Porque agora, o palco, em tese, está super favorável. Agora, veja, os piores não são esses, não. Eu sou obrigado a falar para você essas coisas, porque eu já escrevi sobre isso. Tem até meus livros, parece que tem aqui em alguns dos nossos verbetes. É o médico pneumologista que fuma, a freira que tem filhos, é o presidente do Paraguai que está com, agora já são 3 filhos ao todo, não é isso? 6? Ah, já aumentou? Caramba, esse cara... Ele deve ser um árabe, né, renascido. Deve ser. E ninguém ficou sabendo, ele deve ter comprado muita gente, hein? Que coisa, hein? Agora, a Igreja Católica é isso aí, né? Ele está acabando com a Igreja Católica, esse cara. Não é com a política do Paraguai, a Igreja Católica. Ele falou que não renuncia. Agora, vamos ver se no Paraguai tem gente com testosterona agora. É hora de mostrar isso. Esse cara não deveria dirigir o povo. Claro. Quem é que vai confiar? Você confiaria nesse presidente? 6 filhos, vocês têm certeza? A última foi essa? É mesmo? Ah, só admitiu um. E o DNA? Já foi feito? Qualquer coisa eu vou chamar a Cross Jordan. Vamos dar um jeito nisso aí. Só chamar a Cross Jordan. A Crossing Jordan. Para conversar, para chegar às chinchas. O nome é chincha. Vão levar para as chinchas, é isso? Tem que dar um jeito no homem. Tem que encantuar esse cara. Agora veja, for falar com o bispo, é isso. Não tem aquele negócio de falar com o bispo? É isso que dá, ó. Tá vendo? A mulher do padre. Valdo. Por falar, isso aqui é a mulher do padre. É um monte. Valdo, na campanha ele era chamado pai do Paraguai. Eles dizem que agora não, ele pode ser chamado. Eu vi. O pai do Paraguai. Quer dizer que ele tem direito a mais 1 milhão de filhos. Isso que é autoridade moral. Então ele tem direito, o povo já escolheu que ele tem direito.
Agora veja, para onde nós vamos? Paraguai. Waldo. Para onde nós vamos? Paraguai. Waldo, aqui. Waldo. Aqui. Sim. Página 53, para patologia, no final da 5ª linha. Você podia comentar o panótipo da vida pessoal? Panóptico da vida pessoal. O processo todo é o seguinte. Existiu um camarada que ele era muito técnico e se transformou num grande filósofo. O nome dele é Jeremy Bentham. Ele era um inglês. Ele, então, foi estudar o processo do panóptico. O que era isso? Ele queria fazer toda, por exemplo, a administração, por exemplo, de uma cidade, num prédio só. E colocar aquilo de uma maneira funcional, com um fluxograma adequado, as coisas todas. Então, o panóptico é justamente esse processo. Então, o panóptico da vida pessoal, como é que é? Você tem uma panorâmica da sua vida? Você sabe tudo que diz respeito a isso? Você tem um quadro sinótico, por exemplo, de todas as suas funções aonde você aparece? Você já viu, você já me conhece. Eu tenho. Tudo meu está tudo marcado. Eu tenho um panóptico. Agora veja, o panóptico ele foi usado, por exemplo, para questões administrativas do exército, da polícia, da área da saúde, de uma série de coisas. O Jeremy, ele criou uma nova vertente para estudar os processos da sociometria. Muita coisa, por exemplo, daquele nosso amigo da sociometria, ele também estudou isso tudo, eles não deixaram ficar fora. Entende? O Moreno. Entende? Você entendeu, então, o que é o panóptico? Agora, ó, uma coisa interessante para ler as coisas desse o Bentham é examinar as ilustrações que tem do panóptico dele. Como é que era? O edifício, por exemplo, que ele mostrava com as coisas todas, o que tinha? A planta baixa de situação. Como é que aquilo funcionava dentro do processo da arquitetura e da funcionalidade ali dentro? Agora, muita coisa também da arquitetura moderna, eles olharam na questão do panóptico. Muita gente não fala nele. E muita gente fala em panóptico, mas nem sabe de onde vem. Se examinar. Agora, ele está na enciclopédia, está por todo lado, ele foi lembrado seriamente. Muita gente aí já estudou as coisas dele. Você pode repetir o nome dele, pessoal? Jeremias. Agora, escreve Jeremi com Y no fim. Agora, Bentham. O Bentham é B-E-N-T-H-A-N-M. Bentham. Jeremy Bentham. Olha que você vai ver nas coisas. Tem material dele, tudo lá na holoteca e tal. Muita coisa. Hein? Tem. É análise de alto nível. O cara, por causa disso. Agora, a análise, mas ele também fazia síntese. Que era através da síntese que ele chegou nas análises dele lá. E as análises que ele chegou à síntese. Agora, o processo dele, o que é interessante, é que ele trabalhou para fazer uma filosofia prática, objetiva, da urbe, da polis, quer dizer, o processo da cidade. A coisa é muito séria. Vamos dizer, a inter-relação dessas coisas que ele fez. A ideia era boa, ele fez força. É tanto que não pode seguir tudo que ele fez, mas pelo menos ele deslanchou com a ideia. Aquilo enriqueceu muita gente. Coerência. Pois é. Não, servia também ao campo de concentração. Aqui é o campo de concentração. É o gueto, tudo está aí dentro. Mas agora veja, a intenção dele era melhorar o processo social, é a urbis, é a polis. O caso era esse. Quem é que estava com o... É você? Professor, na página 54, para patologia, a forma holopensênica. Você poderia ampliar, por favor? 54 para patologia, onde é que está isso? Ou na segunda linha de baixo para cima. A segunda linha. De baixo para cima. A forma holopensênica. O que você quer? Você poderia ampliar o conceito? Olha, seria bom você ver também, é mais um que você perdeu. O verbete? Olha lá na listagem do verbete que tem tudo com detalhes.
Forma, nós discutimos isso aqui muito tempo, até o povo ficar doutor no assunto. Aí eu passei para outro assunto. Ok. Hein? Está na remissiologia, e o que é a forma? Ó. Pensenologia neutro. É só você pegar no DVD que você vai ver lá, o DVD. Okay. Tem lá. Pode falar. Nesse contexto aqui, o evoluciólogo seria o roteirista, o autor ou o diretor? Quem que seria? Qualquer um desses, depende do momento evolutivo dele. Ele está de lá ou está de cá? No nosso caso, sendo evoluciólogo nosso, por exemplo, meu, né? Ele seria o autor? Ou... Você é evoluciólogo? Ou você está sob o evoluciólogo? Sobre a orientação do evoluciólogo. Pois então, o que você é? Eu sei, não, ele seria o diretor? Até um certo ponto, por que não? Às vezes não é bem só isso. É mais do que diretor, não é? Porque ele pode estar te ajudando em outras coisas, pode ser o ponto, uma porção de coisas. Aí os papéis se invertem, mudam, se intercambiam. Você está entendendo como é que é? Varia, o que é? Agora, ó, evoluciólogo é uma das posições evolutivas que mais tem contato com os outros. No caso do grupo evolutivo, o grupo karma. De modo que esse é que mexe no elenco todo. Uma coisa séria é o seguinte, com o passar do tempo, todo mundo aqui vai ser regra 3. Você sabe o que é regra 3? Evolutiva. Então todo mundo vai desempenhar todas as funções nobres. Nobres que eu estou falando não é da nobreza, mas elevada, avançada, evoluída. Então todo mundo aqui vai entrar nessa, não tem jeito. Outra coisa, o que é o serenão? É o cara que já fez o papel de todos os cargos, entende, do elenco. Tudo quanto é peça ele já exerceu. Algum papel aí, todos eles, no fim. Você entendeu o que quer dizer? A vida é isso. Então vocês, ó, vocês mandam, ou vocês têm o valor da sua evolução pelo número de papéis já desempenhados, assumidos, protagonizados através dos milênios. Entende? Por isso que eu falo, vocês são dos que têm mais por aí afora. Se vocês acham que vocês têm pouco, olha de lado, olha do lado, vocês vão ver que tem gente muito pior. Isso, como é que eu chamo? Tem um nome que eu chamo para isso. Vocês são polivalentes, versáteis. Eu falo isso faz 7 anos aqui. Agora, por isso que é a consim poliédrica. Entende? É a pessoa que ele não faz um papel de canastrão, sempre o galã, ou sempre o vilão. Não. Ele faz o papel de todos os papéis positivos que precisar para qualquer tipo de peça, desde a sitcom, a comédia, até o drama épico. Você está entendendo? Ele incorpora ou interpreta qualquer tipo de personagem. Você entendeu aí, né? Acho que está mais ou menos claro. Valdo. Agora, sim. Agora aqui em cima. Mas ele sai bem em todos esses papéis, né? Não, ele não é canastra. Pois é. O problema todo é esse. Não é canastra. Sou diretor de curta-metragens. O filme Presságio de Alex Proyas termina com um plano bíblico. 2 crianças numa planície com uma árvore gigante. A árvore do conhecimento, Adão e Eva. Sai dessa. O diretor continua envolvido com o assunto da Bíblia, religião. Está muito longe dos fatos da ciência e da conscienciologia. Gente, isso aqui é outra pessoa, tá certo? Ele viu também o filme. E olha, ele deve estar certo. Ele não está brincando nisso aí. Deixa eu ver se o nome aqui é outro mesmo. É outra pessoa. Quando um ator repete várias vezes o mesmo personagem, por exemplo, um gangster, pode haver relação com uma existência anterior? Quando ele se repete, é porque ele é bom naquilo. Então ele deixou de ser aquilo há pouco tempo. Isso.
Eu, em Hollywood, uma das coisas que eu fui lá para estudar era justamente o personagem e o ator. Ou a atriz e a personagem. Tem cara que você vê e fala assim, esta ainda é. E outra coisa, geralmente esses, eles são bons para desempenhar aquele papel, porque é aquilo que ele vivia. Às vezes 10 dias, ou 10 vidas, ele não saía daquilo. Pois é, tem um monte deles, né? Por exemplo, você quer melhor do que esse Rambo? O Rambo, você olha para ele, você vê que a cabeça é curta. Quer dizer, a inteligência, o processo todo. Agora, eu não acho que ele seja consciência lá mais não, ele não é. Ele é uma consciência vulgar dentro da história, né? Tem 17 anos e nos últimos 5 meses vem percebendo, vendo e escutando frequentemente consciência. Isso tem me assustado. Atualmente me preparo para o vestibular e não consigo concentrar nos estudos. Meus pais são praticantes da TENEPS e têm me orientado para trabalhar as energias. Ontem, pela madrugada, tive uma projeção pesadelar que foi horrível. O medo me deixou paralisada. Não consegui trabalhar as energias. Chamei meu pai no meu quarto, pois havia uma consciência no meu lado que não queria se retirar. Meu pai, com bastante trabalho, conseguiu resolver a situação. Como o senhor pode me ajudar? Primeira coisa é a seguinte, isso aí é típico. Você tem 17 anos, é uma moça, agora que está firmando no seu ginossoma. Aí vem os requisitores do passado, o povo que está requisitando, que descobriu que ela existe. Então, a primeira coisa, não tenha medo, mexa com a sua energia, não fique com medo dessas consciências, enfrente. E outra coisa, em casa, se você tem seus pais que praticam a TENEPS, você tem um ambiente adequado. Agora, o problema todo é um modo de você pensionizar. Veja se você está com muita fantasia sexual. Corte isso o mais depressa possível. Porque pode ser a fantasia sexual que está chamando esses caras. Isso aí é o que acontece mais na maior parte dos casos. Eu não digo que o caso seu seja esse, mas estou falando aquilo que é o mais provável que acontece na maioria dos casos que a gente tem experiência disso. 17 anos, moça, assédio que não tinha antes. Os pais com TENEPS em casa. Outra coisa séria, por último, sabe, the last but not least, quer dizer, é o último, mas não é o mínimo, não é o menor, não, é das coisas mais sérias. Observa as companhias que você tem, mulheres e homens, rapazes e moça. Abra o olho, porque pode ser por aí que o negócio está entrando. Eu acho que aí eu estou bancando, vamos dizer, o avô da família, tá certo? Professor B. O que foi? Você não está falando assim para falar? Não é isso? Na minha terra é isso. Não, mas alguém pediu lá em cima. Na 10ª linha da fatologia, tem os múltiplos lugares da memória durante a vida. Esses múltiplos lugares da memória constituiriam, quer dizer, os palcos que constituem esses múltiplos lugares da memória, são eles que a gente acessa quando tem... Não, por exemplo, na sua infância, o que você lembra, o que você fazia, são os palcos que você teve lá. Agora, veja, é a sua memória durante a vida. Agora, a minha é pior. Os meus palcos, geralmente, eles são muito acima da média. Por quê? Por causa das retrocognições. É isso que eu pensei. Tem a ver com as retrocognições também? Tem também. Não é só da agora. Uma outra coisa, uma retrocognição da sua infância é retrocognição. Só que tem que é dessa vida. É uma rememoração. É uma recordação. Você está entendendo? Em inglês é a remembrance. Está entendendo? É a mesma coisa. Quem é que foi você? O senhor falou que o Serenão já exerceu todos os papéis e exerceu bem, né? Conforme o Alexander levantou. Eu tinha ficado na dúvida por que o senhor tinha colocado o laboratório do Serenário aqui no laboratório de urologia. Aí explica, né? É para ser o exemplo, para qualquer caso ele, tá na cara. Ele serve. Serenário é o palco sereno. Não está caindo sereno, não. É porque eu tinha imaginado que poderia ser um laboratório de intrafisiologia ou de conviviologia, mas esse abrange, mais abrangente. E eu tinha um pedido. O senhor falou aqui na 5ª linha da fatologia, de baixo para cima, sobre as mudanças dos cenários ou residências. E muitos de nós já mudamos ou estamos nos mudando aqui para Cognópolis.
Sei que o senhor tem o verbete, né, da radicação, mas o senhor podia falar um pouquinho mais? Porque eu estou sentindo muita mudança com o fato de estar vindo morar aqui mais próximo. Sei, mas a mudança mais séria vai ser no dia 16. Nós vamos fixar. Veja bem, o bairro da Cognópolis, oficialmente, com a prefeitura, a turma toda das autoridades, e, ao mesmo tempo, fixar o maior condomínio de Foz, que é a Vila Consciência. Isso aí é um senhor palco. Agora, falta o palco real. Qual que está faltando? Qual? Holoteca 2. O mega complexo cultural Holoteca. Esse está faltando. Esse que vai ser o palco de vocês, mais sério. Mas o senhor podia falar um pouquinho qual é a diferença, por exemplo, da gente estar morando, sei lá, estava morando no centro da cidade e agora vim morar aqui, num dos condomínios. Onde é que muda realmente isso? O condomínio aqui tem mais assistência, né, do que na cidade. Outra coisa, aqui, você sabe que Foz é uma cidade quente. Aqui tem 5 graus abaixo do centro da cidade. Praticamente o ano todo. Outra coisa, eu já, sempre que eu vim para cá, eu falava, olha, aqui é muito diferente do Rio, eu acho muito melhor Foz. Porque aqui é quente, igual o Rio, só que tem, que à noite esfria. Eu falava com o povo na cidade, eu falava assim, mas aqui na cidade não esfria assim, não. Eu falei assim, aonde eu moro esfria. Então, veja, nós estamos perto do Rio, mesmo amanhã, quando tiver muita casa aqui ainda vai abaixar a temperatura por causa dos rios. Nós temos vários riachos. Só aqui dentro tem 3, gente. Isso é muito sério. O senhor viu que hoje de manhã estava tudo branco ali no Rio? Não, já faz vários dias. O Roberto mesmo já está assinalando isso aí. Tem uma neblina que você não enxergava um palmo adiante do nariz conforme a hora, bem de manhã. Outra coisa, 15 graus de manhã está há vários dias de madrugada. Está a 15 graus. É tanto que eu não estou usando ar-condicionado. Eu não usar ar-condicionado já. Agora, outra coisa. Nós estamos no outono para entrar no inverno, né? E você viu o tanto de flor que tem aí? Mas é que o tempo está doido. Isso é um absurdo. Agora, vê, mas Foz sempre foi assim. É esse verde permanente, exuberante, a natureza, a coisa toda. Agora, nessa área aqui, é melhor do que na cidade. Isso não tem nem dúvida. Aqui é melhor mesmo em certas áreas junto ao rio. Porque tem certas áreas que tem muito mosquito. Aqui não tem tanto assim. Eu estou falando o Rio Grande, o grandão, sabe, no Parque Nacional. Às vezes tem lugar que tem muito mais mosquito que aqui. O ambiente aqui é melhor, realmente é melhor. Mas eu senti muita diferença, muito impacto quando fizeram lá a fundação da casa, um impacto energético. Isso influenciou em mim. Eu ganhei uma quantidade de energia que eu não tinha antes. Então, fora agora, uma coisa é o seguinte, 8 minutos nos separam do centro da cidade aqui. Isso é uma coisa impressionante, você pensar que em 8 minutos muda tudo. Agora, ó, hoje tem aqueles aparelhos do carro. Eu sigo pelo Arthur, que você saindo daqui vai aumentando a temperatura. Você vindo de lá, vai abaixando a temperatura. Eu já fiz essa experiência 7, 8, 9 horas da noite. Está entendendo? Já teve dia que a diferença foi de 5 graus. Então, a gente saindo do shopping até chegar aqui, abaixaram 5 graus, 8 horas da noite. Isso é um absurdo. O horário, 8 minutos. Mas é só de não ter as construções, né, professor? Porque aqui é muito mais aberto. Quando tem um monte de prédio, um colado no outro, que não, isso tudo ajuda, nós sabemos disso. Outra coisa, o verde aqui é muito mais intenso do que no centro da cidade, nós sabemos disso. Outra coisa, nós temos uma mata aqui perto, tem um rio embaixo, vários riachos. Isso tudo influi, nós sabemos. E outra coisa, aqui também é um pouco mais alto, né? Isso também ajuda na questão de vento e tal, e outras coisas mais. Agora, a cidade tem o asfalto, é a selva de pedra, a selva de asfalto. Se amanhã aqui ficar a casa demais, é um problema. A tendência é, né? Esse é o motivo que eu sou favorável a colocar pomar, fazer uma opção de coisa. Eu era até favorável a gente comprar essa mata aí, ó, desde que nós viemos para cá, para conservar isso. Comprar para ninguém edificar nada. Então, por exemplo, lá na OEC, eu acho que tem uma fase lá, um período grande do terreno, uma boa parte, que vocês deviam colocar verde lá, muita coisa para ajudar as próprias casas de vocês. Porque isso abaixa a temperatura, é mais agradável, o negócio é muito melhor. Vale a pena. Agora, para quem está habituado com a natureza, pode
sufocar a casa, asfixiar a casa com verde do jeito que eu faço. Mas isso é para quem tem vocação. Quem não tem vai se sentir doido, porque aquela mulher que vê o mandruvá, pronto, isso aí é um problema. Isso aí não serve. Então é para quem tem gabarito. Natureza é um processo de gabarito também. A gente tem que lembrar disso, não é de brincar, não. Coisa séria. Fala. Doutor, na página 54, na parafatologia, no final da 4ª linha, o senhor podia comentar o camarote extrafísico do evoluciólogo do Grupo Karma? O camarote extrafísico do evoluciólogo do Grupo Karma. Ele tem um camarote, porque ele está superintendendo todo o palco da nossa vida, com as coisas todas. E a hora que acaba a peça, você chega lá e pergunta para ele, como é que é? Como é que foi a minha atuação? Foi boa? Eu sou um bom protagonista? Sou canastra ou sou um ator adequado? Todos vocês vão chegar e falar isso para o evoluciólogo. Eu vou falar para o transmentor, que eu já sei quem é. Vocês eu não sei, né? Vocês devem ter gente até melhor. Às vezes parente de outra vida. Nunca se sabe, né? Então, é um negócio sério. O que aconteceu para a maioria de nós termos ressomado especificamente no Brasil, professor? Não, a maioria não é bem assim. O problema é que a gente encaminhou alguma coisa dessa para cá. Porque o Brasil tem umas coisas a favor. Eu, por exemplo, eu poderia ter nascido em outro lugar, você também, etc. Mas veja, até 1966 eles quiseram me comprar e me seduzir para ficar nos Estados Unidos. Eu não quis. Por quê? A liberdade de expressão aqui é maior do que lá. Você está entendendo? Estados Unidos, esse negócio de democracia, isso tudo é muita conversa. O Pentágono manda naquele povo. Fora os judeus, com o processo de dinheiro, que mandam em tudo, Wall Street e tal. Olha as bobagens que tem aí. A maioria disso tudo nasceu a partir da Wall Street. Então o negócio é sério. Agora, eu quis vir ficar no Brasil de propósito, não quis mudar isso. Em 66, as propostas eram imperdíveis para qualquer pessoa. Para vocês terem uma ideia, eles chegaram a me fornecer um iate para eu conhecer ilhas junto à China continental que eu não conhecia, com chineses e tudo, mas tudo arrumado. Podia pôr quem eu quisesse. Depois, queriam me dar uma festa dessas, de sedução mesmo, para mim, em Trinidad e Tobago. Eu não quis isso. Nem fui lá, eu nem conheço Trinidad e Tobago. Entendendo? Então, veja, e quando eu falei com eles, não, eu quero ir para o Brasil. Lá é ainda um país aventuroso, essa coisa toda, mas a gente tem mais liberdade para falar as verdades do que aqui. Se eu começar a falar as verdades, você pensou? Se eu começasse a falar lá, olha, aqui, ó, do jeito que eu falei com um cara comunista que tem aqui, eu sou mais comunista do que vocês. Se eu falar isso nos Estados Unidos, até hoje não cria problema. Aqui no Brasil, posso falar, todo mundo vai entender. Nós somos muito mais democrata do que os Estados Unidos, do que os norte-americanos. Senhor, existe a possibilidade do Dom Pedro II, que foi o imperador, estar participando de alguma coisa da Conscienciologia? Ah, isso eu não sei, eu não cheguei a ver, não. Entende? É preciso de ver, né? Porque teve algum papel nessa formação do Brasil, não teve? Não, todos esses tiveram. Agora, veja, eu sou de origem portuguesa, né? Tem um monte de gente aqui que é de origem portuguesa. Tudo tem sua razão de ser. Outra coisa, eu lembro da vida que eu tive, que eu passei aqui no Brasil. Mais particularmente em 3 estados eu estive, com calma. Participei de uma opção de coisa. Mas isso foi quando o negócio era colônia violenta, brava, opção de coisa e tal. Cada um faz o que pode, né? Professor, aqui, ó, D aqui. O senhor comenta aqui que o palco existencial ele é mais intrafísico, né? Pelo conceito aqui. Não, é porque você é homem, né? Você é uma consciência, sabia? Sim. Até o momento. Mas quando você prepara esse roteiro, você está no curso intermissivo. De certa forma, o orientador é o roteirista desse palco intrafísico, né? É. E cada vez mais você começa a participar desse roteiro. Por exemplo, o senhor teve uma participação mais efetiva na confecção do seu roteiro intrafísico aqui, né? Alguns de vocês também tiveram. É que vocês têm uma memória um pouquinho fraquinha.
Com o tempo vocês melhoram. Aí vocês vão lembrar das deixas na hora certa. O que é o script? A trama, agora, o enredo. O senhor comentou da monja lá na sua infância, então ela também deu alguns pitacos, vamos dizer assim, no seu roteiro intrafísico, né? Todo mundo tem, né? Isso faz parte do serviço. Ai de nós se não tivéssemos. Agora, eu acho que essas coisas, eu acho que você devia tudo dirigir para o Loche e apertar a Apex. Você está entendendo? Porque eles é que estão estudando mais o processo do palco atualmente, né? Devido à programação existencial. Então, de acordo com o nível de maturidade, você vai entrando mais a fundo nesse roteiro, nessa vida você intrafísica. Vai tendo mais ideia da situação e vai ampliando também as suas performances, os seus desempenhos. Porque o problema todo é desempenho, não é performance. Agora, os desempenhos cosmoéticos. Nós não estamos muito habituados com isso, desempenho cosmoético. Desempenho belicista, a maioria está bem habituado e tal. Mas o cosmoético, ele torce tudo, mudou tudo, é um senhor problema. Então, o grande ganho, vamos dizer assim, desse verbete é poder você se posicionar diante das suas performances, né? Primeira coisa, não participar mais de nenhum filme belicista. Você só pegar, que seja até um filme dramático, mas que tenha um happy end, entendeu como é que é? Não precisa de ser, vamos dizer, um filme de criancinha, ou infantil, ou da nossa amiga lá, que não deixa disso. Tem que ser uma coisa de personalidade, mas um ambiente melhor. E outra coisa, interassistencial. Não precisa ser daqueles filmes da casa publicadora, etc., lá, dos evangélicos, aquele negócio todo. Tem uns filmes deles que tudo é bonitinho. Então, a nossa amiga aparece do início ao fim, né? Todos eles são poliânicos. Não precisa ser assim, porque nós estamos trabalhando com Atares. De certa forma, você também não está desenvolvendo o roteiro? Você, de certa forma, na vida... Não, você que muda também. O roteiro depende de você. A melhor coisa que tem é um negócio chamado Max Morex e Max Proex. É quando você mudou o roteiro. Então, ele começou, ainda era muito dramático e um pouco assim, de ação. Agora, depois, ele acabou de ser um filme de ação para ser um filme de exposição, tarístico, de esclarecimento. A coisa mudou toda. E nisso você vai poder checar os seus atos, né? Você vai chegar assim, essa atuação, esse meu A ato. maioria dos filmes, para servir de acordo com vocês, são esses que se passam em universidade. Aqueles filmes que começam, o cara está dando uma aula. Depois saem aqueles alunos todos na universidade. Tem um monte de filme desse atualmente. Geralmente aí é porque está mexendo com alguma coisa intelectual e mexe com a personalidade, para estudar. A maioria das nossas vidas estão nessa fase universitária. E é isso que nós temos que fazer, é transformar o Hospital da Terra numa grande universidade, né? A escola, a mega escola. Então, em termos de conscienciometria, esse verbete é extremamente válido no sentido de você olhar de esse fora. Esse verbete é o resumo de tudo, para muita gente aqui. Todo mundo aqui, ó, que é contra o palco, deve fazer uma reconciliação com o palco. Vai ler o livro da Malo, né? Sobre reconciliação. Vocês têm que se reconciliar com o palco. Todo mundo é ator, todo mundo é atriz, todo mundo está no palco, não tem saída. Reconheça isso e acabou, fim de papo. Outra coisa, por mais boa intenção, por mais versatilidade, por mais, vamos dizer, intenção positiva, cosmoética, de equilíbrio que você tenha, tem hora que você tem que medir suas palavras, tem hora que você tem que medir os seus pensamentos que você não fala. O que é que eu estava falando lá para a moça de 17 anos? Olha bem suas companhias, pode ser que você esteja fazendo atração devido às fantasias sexuais. São os pecadinhos mentais dessa idade, 17 anos. 17 anos é quando a mulher se transforma na flor. Não é nos 18, é 17. É quando ela fica mais bonita, mais viçosa. Entendeu? Ela está no auge do processo da estética.
Aí é energia por todo lado. Eu não perguntei no caso da moça essas coisas, você está entendendo? Para não falar aquele negócio que vocês sabem aqui. Uma moça assim, 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 ela acaba assim. Eu não falei isso, que eu não sei. Se ela amanhã aparecer aqui, nós vamos ver. Aí vocês dão um diagnóstico. Esse entendimento do palco ajuda também a enfrentar as crises, né? Porque você entender que você está num palco, está no meio de uma crise, você consegue superá-la porque você consegue ter uma visão melhor do roteiro. E outra coisa, né? você tem que olhar que no palco tem gente que tem mais gabarito do que a gente. Eu, por exemplo, eu vejo isso. Olha o caso do velhinho de New York. Era um ator mais experiente do que eu. Eu quis ouvir tudo que ele falou. Fiquei lá uma boa temporadinha lá, algumas horas com ele, conversando. Você está entendendo? Depois eu quis voltar, mas aí foi tarde. Entende? Agora, gente, essa moça aí, ó, tem o pai e a mãe que pratica TNF. Era o caso deles virem aqui, né, e trazer a filha, né? Para a gente dar uma geral, para vocês verem, etc, tal, ajudar. Que é o problema da consciência cobaia. Vocês vão poder ver. Guarda essa, porque elas vão acabar aparecendo aqui. A maioria dessa turma que nós conversamos aqui, um dia eles batem a porta aqui. É muita gente que nós temos recebido. Pode ser que eles venham. Ainda mais os dois que praticam a TNF. Paulo, aqui. Sim. No letra A. Aonde que aqui, é? eu vi na frente. Você antigamente falava bastante para a gente estudar o Procópio Ferreira, que era um ator. Sim, mas lembra você ainda disso? fala até hoje, não faz muito tempo eu falei dele aqui. Que o era, pai da Bibi Ferreira. Exato. Que era Esse eu conheci de perto. Pois é. Que você comenta que ele era capaz de incorporar os papéis, fazer com... E desincorporar com muita facilidade. Aqui, ó, então agora eu vou te confessar uma coisa que eu já falei muito nele, mas nunca confessei isso. Você sabe quando cheguei lá em Hollywood, eu falei assim, eu queria ver um Procópio Ferreira. E fui explicar para ele quem era o Procópio, o homem das 1000 caras. E fui explicar, quem é aqui que tinha? Na Universal, naquele período, eles não indicaram ninguém para mim. Não tinha ninguém capaz de fazer o nível de todos os papéis simultâneos que ele fazia num texto aí de 2 horas. Ele começava sério, daí a pouco ele começava a rir, daí a pouco ele gargalhava, daí a pouco ele começava a ficar contrafeito, daí a pouco ele começava a ter como se fosse para chorar, daí a pouco corriam as lágrimas nos olhos dele, daí a pouco ele entrava em soluços convulsivos e chorava convulsivamente. Daí a pouco ele começava a rir de novo, daí a pouco ele gargalhava de novo. Ele fazia isso, mas convencia todo mundo, até o serenão. Você está entendendo? O negócio dele era impressionante. Por isso que esse drama dele, o homem das 1000 caras. Ele levava isso para o interior, aquilo era uma aula de teatro. Eu vi o homem mais de uma vez falando nisso, fui lá conversar com ele depois. Você está entendendo? Que a gente era estudante, você sabe, os atores gostam quando é estudante, o cara está estudando e tal. E então a gente ia, naquela ocasião eu usava até uniforme, porque eu não tinha outra roupa. Uniforme de estudante, aquele cheio de coisinha aqui e tal, os botões especiais, sabe como é que é? Então, eu fui lá, conversei com ele, vimos a coisa de perto. Eu naquela ocasião já era mais alto que ele. Eu era adolescente, mas já era mais alto, ele era baixinho. Entende? Agora, o homem foi um dos maiores atores do Brasil. Para mim, né, do povo que eu conheci. Entende? Não há dúvida. E ele devia ter algum domínio emocional acima da média, né? Não, o homem era terrível. O Procópio não era de brincar. Agora, uma cabeça inteligente, tudo. O que não ajudava ele? Tinha uma coisa que não ajudava. O quê? Você sabe? Ele era feio demais. Mas você sabe, tem ator feio que supera tudo, né? Tem disso. Mas às vezes ajuda que faz uma marca. Lautrec, que eles falam. Sammy Davis Jr., né? Às vezes faz uma marca. Sam Davis eu conheci pessoalmente, lá em Las Vegas, que era da turma do Frank Sinatra. Eu estava com os americanos, que era o povo de Hollywood, então ele foi dar lá um show, nós fomos lá, encontramos, tal, foi uma farra, né? Agora, esse é fantástico, Sam Davis Jr. No palco ele dominava tudo. Ali nem conseguia não chegar perto dele. Acho que eles tinham medo. O negócio, o homem era terrível. Ele dominava tudo. Agora, é baixinho também. Ele não era muito grande, não.
Quer dizer, esses baixinhos invocados são bravos no palco. Esses dois aí eram baixinhos invocados. Está entendendo? Todos dois. Agora, tudo isso, gente, vale a pena a gente estudar. A vida é um palco. Esse mundo é um pandeiro. Isso aí é o filme, título de filme. Está entendendo? De modo que vamos ver. Sou aluna do IPC, participei de curso ECP1 a CP2 desde 92. Atualmente estou reciclando o CIP em São Paulo. Ontem, em uma filmagem para um comercial, conversando com colegas, ficamos surpresos quando comentamos sobre a técnica do EV que empreguei nas crianças. Uma mãe veio me parabenizar pela técnica, pois quando estava em casa, seu filho de 9 anos aplicou a técnica nela e conseguiu relaxar. No ECP2, perguntei ao Epicon sobre a minha ProEx. Profissão que atuo como maquiadora de efeitos especiais e a conscienciologia. Acredito que estou no caminho certo, mas não vejo a hora de ir para Foz participar das tertúlias. Gostaria que o professor me desse mais dicas para ajudar o meu policarma que está relacionado à arte. Escuta, olha, quando eu fui a Hollywood, uma das coisas que eu fui lá foi para ter aula com os gays. Vocês sabem o que é gays, não sabe? Agora, para ver o quê? Ver a produção. Porque a maioria deles, os grandes caras que tinha no universo, eram tudo gays. Eu então ia ver como é que entrava aquele canhão e saía a Bela acordada. Era o máximo aquilo, a gente vê. Então, é uma das coisas que eu fui ver devido ao processo do Dr. Sakurai, que era o processo da cosmiatria, com a história toda, e fazer a produção da pessoa. É justamente o que você faz. Lembre-se, o povo fala que eu tenho uma testa, mais ou menos, como é que eles falam? Que é mais ou menos lisa, que não sei o quê, na minha idade e tal. Em parte, é por causa do processo meu. O processo de tomar banho, as coisas que eu usava, os negócios que eu aprendi, esse negócio todo. E também a técnica do Sakurai que eu usei, fazem exatamente 43 anos. E até hoje ainda não veio tanto, porque eu tinha aqui essa ruga que vinha até aqui, assim, a ruga da tensão. A gente acabou com isso. Faz 43 anos. Agora, outra coisa é a massagem que eu sei fazer, tintura de amamélis, que eu sei, se precisar, a gente pode usar. Tem uma opção de coisa nesse sentido. Eu não uso isso tudo. Mas, por exemplo, eu tomo banho, tenho um banho atlético, tudo eu aprendi com eles. Isso tudo ajuda. De modo que eu sou seu colega. Nós somos colegas. No caso, eu não sou colega, eu sou colégua, não é isso? Quando era criança, eu fui enganado por um pederasta, quer dizer, homossexual, né? Que me levou para o mato. Uma vez aí, ele me agarrou, isso é um homem, e tudo levava a achar que a coisa ia terminar estupro e assassinato. Ele me ameaçava de matar. Mas ele mudou de ideia e me deixou ir embora. Eu nunca entendi por quê, parece um milagre. Depois soube de outra criança que havia desaparecido na mesma região. Às vezes acho que fui protegido por amparador nesse episódio da minha vida, e isso tem que ver com a minha identificação com a projeciologia. É uma fantasia minha ou pode ser? Não, pode ser sim. Aí é aquele negócio, você precisa ver a idade que você tinha, né, nessa história. Agora, geralmente é aquele negócio, aquele grande tela, que tem o anjo de guarda e as duas crianças na beira do precipício. É isso aí. É o anjo de guarda. Alguma coisa aconteceu com você. Eu, por exemplo, eu passei por esse negócio de anjo de guarda, que era o cara que me perseguia fora do corpo e que aparecia a monja lá e ele se afastava. Aquilo tudo era ajuda dentro do processo. E outra coisa, a situação era tão precária que ela não podia tirar o cara de uma vez. Ela só aparecia, ele ia embora, me deixava em paz. A gente só tirou a hora que entrou os personagens do drama. Então, meu pai, tal. Isso demorou um pouco, até limpar. Você vê o negócio, como é que é o processo estupro evolutivo, porque não adiantava, né? Porque às vezes, se você fizer uma coisa assim, forçada, em vez de ajudar, piora tudo, não melhora. Então, isso tudo é uma coisa para a gente pensar. Agora, aí no caso, tudo indica que ele foi ajudado, né? Não há dúvida. A situação é isso.
Agora, essa criança que ele levou a outra, será que desapareceu? Aí havia desaparecido, quer dizer que, será que o cara matou a criança? Bem possível. É possível. Tem disso. Tem disso. Agora, Okay, esse exemplo que você deu aí mostra um pouco que o palco existencial aqui estava aguardando os acontecimentos para poder fechar e outra coisa, o cenário ali da assistência que você precisava passar. Esperam também o processo da época, os novos atores que têm que participar da peça. Tem uma série de condições nisso, mas que isso tudo influi. Você veja bem, a minha peça principal eu esperei pelo menos 2 gerações para poder deslanchar, para apresentar no palco. Entende? Até fazer a rentrée do processo foi um problema. Eu demorei muito, preparando tudo. Agora, hoje, eu estou com a maior companhia do teatro, que é o nosso tablado aqui, que o nome é Tertuliano. Esse é o tablado. Né? O processo todo é esse. Teatro tablado, da nossa amiga fora de série, lá do Rio. É isso. Maria Clara Machado. Eu vi quando ela formou isso, eu estava no Rio. E eu estava com uma pessoa que era muito interessada em teatro, que era o Reginaldo, que ele compunha música clássica. Um rapaz, igual eu. Agora, era o Reginaldo que não tinha muito dinheiro, que estava estudando, e ele estudou com Villa-Lobos, para você ter uma ideia. Agora, então, ele me falava as coisas, porque eu queria saber tudo sobre o Villa-Lobos, tal, o Villa e tal. E ele, então, falou assim, olha, a gente ia andar, eu às vezes pegava ele de carro, saía para algum lugar. Então ele falou assim, pois é, que dia é hoje da semana? Não é sexta-feira? Olha, é dia da gente comer frango. Você sabe o que ele fazia, né? Ele percorria e comia os frangos, tudo que eles deixavam nas beiras das encruzilhadas. Nunca deu nada nesse cara. Eu falei assim, você deve ter corpo fechado. Só pode ser. Agora, depois disso, eu perdi de vista, não vi mais nada. Que ele era cunhado de uma pessoa da minha família lá, e a gente seguia aquilo, muito inteligente, sabe? Agora, esse é que eu vi. Agora, foi através dele que eu tive mais interesse nas questões do Villa-Lobos. Uma das coisas que eu queria saber é o seguinte, você já viu ele compor? Ele falou assim, ele tem umas coisas estranhas, muito estranho, o Villa, ele é muito estranho. Isso é o Reginaldo. Por exemplo, ele pegou uma foto do Rio que tem o skyline. Quer dizer, você sabe o que é skyline? A linha do horizonte do Rio. Então ele viu a linha do horizonte que pegava o Pão de Açúcar, aquela coisa toda. Você está entendendo? E o que ele fez? Colocou a pauta, o papel da pauta musical em cima do skyline e começou a fazer as notas musicais pelo skyline do Rio. Eu falei assim, quer dizer, ele tem umas coisas, Walter, que a gente não entende. Aquilo me impressionou muito de ver o Villa. Agora, eu nunca cheguei a ver o Villa, mas a Mindinha, que era a mulher dele, eu depois atendi no meu consultório no Rio, quando eu fui para lá. Assim que instalei o consultório, aquele negócio todo. Mas ele já tinha morrido, ela era viúva. Aí eu conversei muito com ela, a situação, uma mulher fora de série, a mulher dele. Agora, o que é engraçado é isso, né? O caso o skyline na pauta musical e ele colocando as notas de acordo com aquilo. Então ele fez uma sinfonia do Rio, aquele troço todo que ele fazia. Tudo é feito assim. Quer dizer, uma inspiração técnica muito séria, né, do problema. É uma coisa para se pensar. Agora, vocês já viram, eu que mexo com esse negócio de escrever, com a coisa toda, achei aquilo no máximo. Leonardo da Vinci. Negócio muito sério. Valdo, você escreveu um texto sobre teatro, até com esse nome mesmo. Foi. Eu até tenho. E metendo o pau, porque o teatro está acabando. Agora, você não escreveu nenhum verbete ainda sobre esse tema, a não ser esse aqui hoje, né? Não, eu tenho um artigo, tem uma opção de coisa que eu posso trazer, né? E quando eu trouxer, eu tenho que falar da Bárbara Leodora, com as coisas todas, porque ela que defendeu mais o teatro aí, esses anos todos, são dezenas de anos, né? Tem que falar dela, com as coisas, tudo que ela fez. Ela é uma das maiores paixões de teatro do Brasil, né? E todo mundo respeita, né, a personalidade dela. Isso tudo sabe trazer para o povo ver.
Agora, eu vejo o seguinte, a vida é um teatro, a gente não pode desprezar o teatro, de modo algum. Mas agora, eu escrevi um negócio metendo o pau, porque o teatro estava acabando. Você lembra daquela história? Pois é. E tinha muita gente que estava nessa história, não foi só eu. Napoleão fez horrores, mas também elaborou o notável Código Civil francês e ajudou a derrubar as arcaicas dinastias europeias. Lembro que Fernando de Lacerda tem uma mensagem dele, onde me pareceu não demonstrar arrependimento. Poderia comentar? Olha, eu não admito nada do Napoleão. Ele foi um ditador que precedeu o Hitler. Se você tem dúvida a respeito disso, vê esse livro aí, Os Crimes de Napoleão. Isso aí não tem saída. O problema da escravatura, que ele entrou, que ele ordenou. Primeiro, eles tinham acabado com a escravatura, o cara começou tudo de novo. Matou muita gente. Esse livro mostra essa realidade. Os franceses esconderam isso tudo. Eles colocaram debaixo do tapete essa realidade. Então, seria bom você ler. Eu não admito que essa mensagem seja autêntica. Entende? Porque ele cometeu todos esses crimes, ia ficar de qualquer maneira. Tem até aquela piada que eu sempre conto, do negócio do resfriado dele, da tosse dele, né? Que você sabe, né? Você sabe o que é. Aquilo, isso sai lá. Hoje eles falam nisso, você não vai para a cadeia, porque antes se falasse era um problema. Vocês sabem da história, né? Pode ser que alguns aí, tem gente nova aí que não viu. O caso todo é o seguinte, o cara estava lá com um monte de prisioneiros, parecia que eram 80 prisioneiros, e não sabia o que fazer. Então, ele foi entrando para falar com ele, e falou assim, muito rapidinho, da história, o que a gente vai fazer com os prisioneiros? Aí o Napoleão soltou uma tosse, e falou, massacrar tu, quer dizer, minha sagrada tosse. O cara virou, prestou continência, foi embora e matou todo mundo. Vocês estão entendendo? Massacrai todos. Ele entendeu, mas não é. É minha sagrada tosse. Aí é que o Napoleão foi falar. Quando ele olhou, o cara já tinha ido embora. Vocês estão entendendo? Então ele matou os 80 caras. Agora veja, essa piada é baseada nesses processos, a meu ver, porque ele mandava matar todo mundo. O problema é esse. Agora, esse livro aí é que fala. O livro é o seguinte, para essa pessoa aí, eu vou te pedir uma coisa. Se você pegar o livro, tenha paciência de ler. E vai marcando o que é que tem lá dentro, porque os detalhes do homem histórico são de morte. Ele dá o nome tudo, dá os nomes em francês. Se você entende francês, você vai até gostar de alguns nomes. Tem cada nome muito engraçado, na pronúncia. Tem cada um, você está entendendo? Que vale a pena ver. E é tudo da época. O cara leu tudo. Ele estudou tudo. Ele fez o levantamento histórico de tudo. Agora, o ano mais bravo foi 1802. 1802, 1803. Foi aonde houve a maior besteira do processo todo. E as piores besteiras que Napoleão fez foi no Haiti, lá na Dominicana. Ali é que é o sério. Então, se você não admite isso, seria bom ver os crimes de Napoleão. Isso aí está difícil da pessoa não admitir. Na legislologia do palco existencial, segunda página, o senhor poderia exemplificar na prática do dia a dia como a Consim pode aplicar a lei do maior esforço no palco existencial? Olha, até um certo ponto é o que eu tenho feito na minha vida, né? Eu estou fazendo força. E eu, quando me dedico a uma coisa, eu sou um javali. Eu quero fazer aquilo, só penso naquilo, levo a coisa e o negócio é sério. Então é o objetivo, a lei do maior esforço é você superar as suas deficiências, o tempo todo. E a gente consegue fazer isso. Toda pessoa pode superar as suas deficiências se ela insistir no mesmo caminho, procurando acertar de maneira equilibrada. Agora, para isso, ela tem que cuidar do seu corpo, tem que cuidar da sua dieta, do seu sono, dos seus horários, da sua organização, enfim, ela tem que ter uma certa disciplina para chegar nisso. Mas que o negócio é sério, é. Agora, a lei do maior esforço no palco existencial é a lei do maior esforço aplicada à programação existencial. Então, é um processo da Apex. O problema todo sério mesmo,
O essencial estaria aí, né? Esta semana fui a uma ótica comprar lente de contato. E ao adentrar o local, os objetos que estavam nas mãos do dono da loja e da atendente caíram no chão. E quando pegavam outros, também caíam. Notei que o local estava mal assistido. Ao voltar lá 2 dias depois, o dono e sua esposa estavam lá. E de novo caiu o webcam do notebook dele e a caixa de lentes da mão da esposa dele. O que causou esse fato? Foi a minha chegada ao local, a diferença entre as minhas energias e as do ambiente? Mesmo notando que não fui eu o causador das quedas, dá a impressão de que fui eu. Como diferenciar a real causa? A primeira coisa, você devia ter perguntado para eles se sempre caem as coisas com eles. Se foi só quando você chegou 2 vezes, já dá para desconfiar de você mesmo. Agora, o problema era saber, né? Porque às vezes os caras têm aquilo que se chama mão mole. Existem os caras que têm mão dura, o outro tem os dedos leves, o outro tem mão mole. Eles devem ser a turma da mão mole. Agora, existe um processo também, que é o processo germânico e alemão, que é um princípio, né, familiar, que eles falam. Às vezes são pessoas que nasceram com 2 mãos esquerdas. Você veja bem, 2 mãos esquerdas. Quando é 2 mãos esquerdas, é porque tem alguma coisa que está errada, né, que não funciona bem. Aí cai muita coisa. Agora, a queda, será que ele não teve nenhuma, vamos dizer, curiosidade de perguntar? Sempre essas coisas caem com vocês ou só quando eu chego? É tão fácil saber, não é isso? O negócio é estudar. Professor, pode falar. Sobre reconciliação, eu estava analisando o tema, né, de hoje, o palco da vida, e viemos atuando em vários palcos há milênios, né, em situações diferentes. Hoje estamos todos aqui, atores e atrizes. O objetivo principal de estarmos hoje mergulhados nesse mesmo bolsão, digamos assim, é a reconciliação para depois atuarmos em papéis mais nobres e situações mais... mais... Não, você já está atuando em papéis mais nobres. Sim. Está entendendo? Nessa vida você já está, o processo do curso intermissivo, está aí perto do Arlindo, essa coisa toda, isso tudo já é alto nível. Mas eu falo assim, não só, eu falo com o grupo, né? Todo o grupo. Estamos uma Max Proex. Nos atritando aqui, e nos melhorando. No né? século XIX, ninguém falava em Max Proex. Nós aqui estamos falando nisso. Então... Outra coisa, aqui não é um gueto. Nós estamos falando uma Cognópolis. A diferença é enorme. Vamos pensar nisso tudo. A vida está seguindo, o drama está aí. O palco, vamos dizer, o teatro está funcionando. A coisa é séria. Ele não fechou, não. A coisa está aberta. E outra coisa, o número do elenco tem aumentado muito. As peças agora já tem muito figurante. Entende? Há muitas cenas campais, já não são só no palco pequeno, mas são cenas, vamos dizer, cinemascópicas, enormes, com muita gente. Isso tudo é sério. Vamos pensar nisso. Obrigada, professor. Quem é que está com o micrófono? Ainda tem gente aí? Como é que é? Professor, aqui na parafatologia, na 3ª linha, o buraco do ponto do amparador extrafísico de função. O que o senhor... Nós já falamos, né? Alguém quer falar aí? Foi por esse lado aqui. Ó. Quem é que quer falar? Fala lá. Gente, hoje é domingo, é natural que tenha retardatário, faz parte do serviço. Nos teatros, no palco, geralmente tem um local que fica uma pessoa que quando o ator esquece aquilo que ele vai falar... Aí, no caso, seria o extrafísico com o intrafísico. O ponto, geralmente, é como se fosse uma caixa igual essa. Está vendo? Aqui é a entrada. O cara fica lá dentro. Aqui aparece a cara dele aqui dentro. Então ele fala. Você esqueceu de falar, e ele chega lá e fala, ó. Entende? Lembra aquela palavra, lembra alguma coisa, deixa aquilo que foi esquecido. Isso é que é o ponto.
Agora, nós temos um ponto. Geralmente, hoje, eles usam na televisão aquele ponto que a pessoa fica lá no estúdio falando para eles as piadas que ele deve falar, para não esquecer disso, não esquecer aquilo. Agora, nós temos isso que é outro nome também, que chama o Comendador Ventura, Espírito Santo de Orelha, tudo é a mesma coisa, tudo é ponto. Outra coisa que é ponto é o chamado egoísta. O egoísta também é tipo ponto. Egoísta é aquilo que coloca para a pessoa ouvir quando ela está andando, né? Aquele negócio todo. De modo geral, a situação acho que está bem clara. O senhor falou sobre que nós aqui temos que nos reconciliar com o palco, esse palco, né, que a gente está aqui atuando. Isso significa se reconciliar com essa dimensão, com os corpos que a gente adquire? Como é que é? Não entendi. Significa o senhor falou o quê? Um pouco antes que a gente aqui tem que se reconciliar com esse palco. Né? Tem. Essencial. Reconciliar com o palco, com o elenco, com o diretor da peça, com a turma que mexe na coxia, os caras dos bastidores e a plateia. O pior é esse último que eu falei, a plateia. A plateia são os assistidos. Quem é que já reconciliou com a plateia aí? Tem muita gente, eu acho. Já tem muita gente. Vocês já estão fazendo assistência. Não é isso? Bom, pelo menos agora, com a turma da tá coxia melhor, é né? esse de dentro. Entende? Aqueles que estão comandando a situação. Por exemplo, eu acho que o Loche é dos bastidores. É da coxia, por causa da PEX, aquele negócio todo. Então tem que ver. É a situação. De modo geral é isso. Tá certo? Tem mais alguém aí que esteja com o microfone? Tudo bem? Tudo ok? Em paz? Então, os nossos comerciais, por favor, nesse palco agora, que eu vou me retirar. Adieu. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 20 votos online, 20 perguntas respondidas online, 21 perguntas presenciais, 170 assinaturas no livro de presença e 23 praticantes da técnica de Invex. Hoje vamos ter 6 recados: Rosângela, Côncius, Rosemary, imersão na escrita, Flávio, Regina, debate, César, sessão pipoca, Igor, SP2, Max, lançamento do manual. Os verbetes para a eleição de hoje. Ajuizamento pessoal. Comunicação modular. Linha de abertura. Mega tarefa final. Parasitismo. Personalidade complexa. Pertinência evolutiva. Polaridade extrema. Público-alvo conscienciológico. Realização humana. Olá, eu vim aqui divulgar um curso da Côncius. O curso é o Inversor Cobaia. Ele será nos dias 5, 6 e 7 de junho, iniciando na sexta-feira, das 19 às 22 e terminando no domingo, iniciando das 9 até o meio-dia. Os professores serão João Aurélio e Lilian Zolé. O local será no auditório da Holoteca. Mais informações, entrar em contato com a recepção do CAEC ou com os voluntários da Côncius. Obrigada. A Uniescom vai estar realizando a terceira imersão na escrita. Esse é um curso bastante democrático, onde nós não temos professores e alunos. Todas as pessoas, elas participam das atividades em pé de igualdade. Então, nós temos campos de escrita e depois debates, né, sobre as dificuldades, sobre ideias, sobre o tema de pesquisa. Enfim, são 3 campos na escrita. 5 campos de escrita. Nos dias 6 e 7 de junho, vai acontecer lá no Auditório do Discernimento. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar a todos para o debate do CIEC
em que eu irei trazer um tema da comunicologia, cujo nome é Matrizes Epistemológicas da Semiologia e da Semiótica. A gente quer discutir o que vem a ser uma matriz epistemológica que acaba embasando todo um processo cognitivo na criação de construtos e paraconstrutos de uma ciência. E nós vamos usar como cobaia as diferenças epistemológicas da semiologia e da semiótica, buscando extrapolações para a parasemiótica e para a ciência multidimensional. Então, todos estão convidados. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos ter a nossa tradicional sessão pipoca, a partir das 20 horas, lá no Auditório do Discernimento. O filme de hoje é O Elo Perdido, é um filme retrocognitivo, é a Escócia do século XIX, aborda a dificuldade de se fazer ciência naquela época e os preconceitos da sociedade. Um pesquisador, ele traz um casal de pigmeus para estudar e, na verdade, esses pigmeus são colocados num zoológico e isso é totalmente baseado em fatos reais. Então, fica o convite hoje às 20 horas no Discernimento, O Elo Perdido. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Pedi um minuto de atenção para fazer uma divulgação aqui em nível da CCCI para tertulianos e teletertulianos. Trata-se do SCP-2, próximo SCP-2, em Saquarema, de 12 a 14 de junho. É um SCP-2 de caráter especial, porque parte da renda vai ser revertida para ampliação da hospedagem no campus de Saquarema, que vai permitir ampliar a capacidade dos cursos de campo. Então, estão todos convidados, são preços promocionais até 12 de maio, o EPICOM vai ser o professor Federico Gani. Os interessados podem ligar para o Centro Educacional do Rio de Janeiro, o telefone é 021 3153 7574 e 3153 7575. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. No próximo domingo, no dia 3 de maio agora, às 4 horas da tarde, nós vamos fazer o lançamento do Manual dos Megapensenes Trivocabulares na Feira Internacional do Livro. Então, a gente conta aí com a participação de vocês. A mídia, na verdade, já começou, já saiu no jornal, A gente conta com a participação em peso aí da CCCI lá. E para quem ainda não teve ainda os livros, não pôde comprar, tanto a Nobel lá, a Editares, ela não vai ter stand lá, mas a Nobel lá, ela está com os nossos livros, não só os livros do Manual do Megapensene, como de outros autores que também vão estar fazendo lançamento lá. E também aqui, qualquer pessoa pode ir na Mega Store lá e comprar os livros lá, tá bom? A gente conta com a participação de vocês e peço também para vocês divulgarem para o pessoal para estar presente lá, mais uma vez, no próximo domingo, às 4 horas da tarde, tá bom? Obrigado. O verbete vencedor para amanhã é parasitismo com 14 votos. Obrigado, boa tarde, até amanhã.